Outro ponto que a gente vai acabar lidando, em geral, no dia a dia você vai trabalhar com milhares ou milhões ou até bilhões de linhas. Então, aqui tem alguns métodos que a gente utiliza para tentar enxergar o conteúdo sem ver o conteúdo necessariamente, tá? Uma das funções que a gente pode usar é a função df.info, aqui, dataframe.info, que ele vai trazer algumas informações sobre aquele dataframe, tá? Então, observa aqui, ó, que eu li o de regiões, tá? Deixa eu dar Deixa eu quebrar ele aqui para vocês, só para a gente ver ele, para isso aqui fazer sentido para vocês. Deixa eu tirar isso aqui para cá. Então, quando eu leio aqui, eu tenho 5 registros, 5 regiões, né, com uma quantidade de casa e a quantidade de óbito de cada região, total, até a data desse arquivo. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, tem a coluna UF, ok? Nessa coluna F tem 5 entradas nela, nenhuma é nula. A primeira é do tipo objeto e as outras duas do tipo inteiro. Então, ele me deu uma ideia da estrutura desse arquivo, tá? Uma outra forma também de você tentar enxergar o conteúdo é usando o toString, tá? Então, você pode usar para mostrar aqui o conteúdo desse data frame, de uma forma impressa. Se você quiser, você pode ajustar o tamanho dos campos string, né? O quanto ele vai exibir na tela. Às vezes você não quer que ocupe muito espaço para otimizar o uso do seu visualizador. Você pode definir tamanhos mínimo dessas strings para que ele possa exibir recortando já daquela forma. Ele leva um tempinho aqui para replicar. Que ele vai, em textos que forem maior que 4, ele vai... Mas acontece aqui, igual o Matplotlib, quando ele altera os parâmetros, ele leva um tempinho aqui no Colab para replicar aqui. Mas a ideia é que, com esses parâmetros setados, ele vai mostrar apenas 4 caracteres nas colunas, tá? Ainda não replicou, por algum motivo. Quando eu estava preparando isso aqui, lá mais tarde eu fui imprimir o data frame e ele cortou os caracteres todos. Ok? Depois pode ser que lá na frente vai refletir nisso aqui. Quando a gente der um head aqui, vai vir só só um pedacinho do texto, tá? Aconteceu comigo na preparação. Mas a ideia desse display call width é definir o tamanho máximo dessas colunas aqui na hora que está exibindo em texto. E como você não consegue ver tudo, você vai ver ou um conjunto de linhas, né, alternadas, ou uma amostra das linhas, você pode ver o topo e o cabeçalho, né? Então, nós já vimos aqui, nós vimos usando ela, mas ainda sem uma explicação. Nós temos o head, que pega as primeiras linhas. Se você não especificar, ele vai escolher, se não me engano, 5 linhas. Mas se você quiser, você pode especificar exatamente quantas linhas você quer mostrar, tá? Você quer ver tanto no início quanto no tail, que seria a cauda. Ok? Tá bom? Então, você pode fazer essa verificação como você quiser. Em geral, quando eu estou trabalhando com data frame maior, eu uso isso aqui muito, muito comum, ou você pode filtrar um X de linha lá no meio para você ver, né? Ok? Usando a indexação, eu poderia pegar o DF, eu quero apenas as linhas de 1000 a 2000, né? Então, você pode fazer um tipo de acesso aí em qualquer parte dele, usando a indexação de linhas, né? Então, eu queria da terceira à quarta linha, né? Você pode fazer esse tipo de operação também, tá bom? Já que você não vai conseguir ver todo ele. Outro ponto que a gente pode tratar aqui é que, como o data frame, ele tem os nomes das colunas, e geralmente, às vezes, você lê de um banco, lê de um arquivo, e os nomes não estão muito amigáveis, e você quer deixar no seu data frame os nomes mais amigáveis, tá? Você pode fazer essa alteração como você preferir, tá? Então,
Então, aqui, por exemplo, está tudo maiúsculo, eu quero alterar para tudo minúsculo, tá? Então, basta você passar um array com a lista de nomes, tá? Correspondente ao tamanho do array de nomes de coluna, e você pode alterá-las a seu bel prazer. Aqui eu estou fazendo simplesmente uma conversão das colunas para minúsculo, mas você poderia fazer aqui da forma como você quiser, tá? Deixa eu pegar aqui o resultado. Tá? Mas você poderia fazer da seguinte maneira, olha só. Eu posso dizer que df.columns ele vai receber uma outra lista aqui, mas eu quero chamar outros nomes. Vou chamar aqui de estado. Eu estou com maiúsculo, não precisa ser não, pode ser, aqui eu vou chamar de quantidade de casos, e a outra quantidade de óbitos. Então, ele vai renomear o seu data frame com os nomes que você quiser, tá? Lembrando que, quando você tem o nome da coluna sem espaços em branco, você vai poder referenciar elas como se fosse um atributo do seu data frame, tá? E ele vai operar normalmente. Então, aqui o exemplo, eu posso fazer assim, minúsculo, estado, né? Ele vai trazer aquela coluna como se fosse um atributo para mim, tá? Mas no caso das demais colunas, como por exemplo, quantidade de casos e quantidade de óbitos, ficam muito bonito para eu poder entender, mas eu não consigo acessá-las dessa forma. Você vai ter que acessá-la passando entre colchetes o nome completo da coluna, tá? Então, aqui você vai ter que, sempre que precisar dessa coluna, então, utilizar o df, abre colchetes, passa o nome da coluna. Você pode acessá-la para fazer uma operação, para fazer qualquer coisa que você precise. Você pode ter o NumPy, o array NumPy correspondente, tá? Ou o array DataFrame, o array do Pandas, né? Também você pode ter só com as array, tá?